sino das notificações. Hino a Atum. Um hino a Atum foi recuperado por arqueólogos britânicos em 1865 e está preservado hoje no Museu Britânico em Londres, o chamado Papyrus Brainer Reid, ou Rand, BM 10188. Então, essa é a nossa fonte primária. Quando eu começar a ler lá, se tiver algum crente aí doido que começar a reclamar, você faz o seguinte: pega um avião, vai lá na Inglaterra, no Museu Britânico, lá em Londres, e reclama lá, porque está lá o achado arqueológico, tá bom? Não adianta ficar reclamando aqui nos comentários, tá? Reclame lá. O hino está escrito em hieróglifos em folhas de papiro. Embora as origens do hino remontem ao Império Antigo, 2575 a 2134, antes da Era Comum, em Heliópolis, no Cairo de hoje, esta é uma versão que foi cantada depois de 400 antes da Era Comum em Tebas, em Luxor, que fica a cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo. Mas como assim, professor? Se eu leio a referência bibliográfica Paralelos do Antigo Testamento, que é de onde tiramos o conteúdo, ou lemos também a obra 101 Mitos da Bíblia, que é uma obra que foi escrita pelo presidente da Sociedade de Arqueologia Bíblica de Nova York, como que eles podem afirmar que este hino vai remontar ao tempo do Império Antigo em 2575 a 2104 antes da Era Comum, se o papiro mesmo, a cópia do papiro é de 400 de antes da Era Comum? Por que tem essa discrepância na questão da datação dessa averiguação? Porque em Heliópolis nós temos lá ele pintadinho lá em achados, em paredes, em painéis. Temos lá os hieróglifos pintados com trechos desse hino a Atum em Heliópolis. Então, por isso, e nós temos no papiro, ele é escrito ali para ser cantado. Então, nós temos lá a evidência, a cultura material de painéis, de representações iconográficas egípcias, lá dos hieróglifos em painéis, em Heliópolis, e nós temos, sim, o papiro também, que aí esse papiro era utilizado em 400 antes de Cristo, 400 antes da Era Comum. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Inclusive, essa daqui é uma fotozinha, tá? Do papiro mesmo, aqui à direita, que eu peguei do site do Museu Britânico. Então, o Museu Britânico, ele tem um site. Então, você pode entrar lá e ver os achados arqueológicos lá, ver quem encontrou, tem a historiazinha. Você consegue fazer uma boa pesquisa pelo próprio site do Museu Britânico, tá bom? Vamos lá. Os egípcios honraram Atum como o criador e governante que os acompanhou, seu faraó e sua terra desde o nascimento até a morte e até o renascimento. Um conceito, fazendo aqui, abrindo um parêntese aqui, um conceito que eu quero trabalhar futuramente aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que eu quero trazer a Érica também para a gente falar aqui, conversar sobre isso, é um conceito de renascimento no Antigo Egito. Olha que eu não estou falando reencarnação, tá? Porque às vezes fala reencarnação, associa a espiritismo, a Allan Kardec, aí dá uma embolada, porque o conceito espírita não tem nada a ver com o conceito das antigas religiões do que era o renascimento. Inclusive, se você quiser de fato entender o que é a ressurreição, leia as inscrições persas, leia o Avesta, leia, mergulhe na teologia persa, que ali você vai entender o que é essa ressurreição que aparece na Bíblia hebraica, no Novo Testamento. Tem ali no livro de Daniel algo ali, tem no livro de Enoque também, mas especificamente no Novo Testamento. Inclusive, eu tenho uma live aqui sobre ressurreição, uma live bem antiga, em que eu faço paralelos entre a Bíblia, o Avesta, eu abro os textos, tem um estudozinho na pasta de estudos do canal, para quem é membro, esse estudo está lá aguardando você.
com todas as referências bibliográficas. Tem essa live aqui, tem o estudo em PDF que eu forneci para todos. Então, uma coisa que uma esmagadora galera não sabe é o conceito de renascimento no Egito Antigo. Da alma renascer, da pessoa renascer, de fato. Mas era muito diferente do que a gente possa imaginar de um conceito de reencarnação, tá? Então tem todo um trajeto que você fazia na barca solar até alcançar o estado após o julgamento, a vida eterna, onde você viraria um dos espíritos, entre aspas, semelhante aos deuses, e dali, após chegar a esse estado superior de consciência entre os deuses, tem até o nome do lugar, coisa e tal, isso vai estar lá no meu livro também, aí você alcança a condição de renascimento. Tem até um nome específico para o tipo de espírito que você vira. Então eu vou até depois trocar uma ideia com a Érica para a gente fazer uma live sobre esse tema também. Então no Egito, ó, muito antes de diversas religiões, muito antes do cristianismo, já tem uma ideia de vida eterna, já tem uma ideia de renascimento, muito antes de ressurreição, e pouca gente sabe disso, tá bom? Então é importante fazer essa ressalva aqui para vocês, que é um estudo que eu quero trazer para vocês aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Heliópolis, Hermópolis e Edfu foram os santuários mais importantes de Atum. Todos os dias, Atum navegava com o seu barco ao longo do corpo azul claro de Nut, o céu, em direção ao horizonte do pôr do sol, que era a sua boca. Ao anoitecer, Nut consumiu o sol. Então, quando a gente começa a ver, a gente vai ver algumas verossemelhanças entre Atum e Ra, a gente vai ver algumas semelhanças entre os deuses que surgem da Eneida, a gente vai ver algumas mudanças que vai acontecer do mito de Atum para o mito de Ptah. Então, essas imagens de identificação, de mostrar essa questão da passagem do tempo, passagem das horas, período diurno, período noturno, você vai ver que tem tudo a estar direcionado também à questão que eu falei anteriormente do renascimento. Então, galera, por que eu estou batendo nessa tecla? Essa tecla é muito importante para estudos que faremos posteriormente. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que crer em nada disso aqui. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar. Estou falando do ponto de vista acadêmico. Por que eu estou dizendo isso? Que você vai entender mais profundamente ainda algumas questões que vão aparecer no Novo Testamento, principalmente alguns textos ditos paulinos. Então, já estou dando até um spoiler aqui para vocês. Vamos lá. Durante toda a noite, Atum navegou com seu barco através do corpo de Nut, onde a serpente Apófis esperava para destruí-lo na abertura de seu útero no horizonte do nascer do sol. Tal como as parteiras, os sacerdotes entoavam um hino a Atum, enquanto esperavam que o seu Criador renascesse. Tendo completado a viagem, o renascido Atum recriaria o Egito, permitindo assim que um novo dia surgisse e o faraó continuasse a governar a terra em paz. Deixa eu descer aqui um pouco o texto para que vocês possam ler comigo também. O sol, ou seu glifo, era um círculo com um ponto no centro. A pedra Ben-Ben em forma de cone, a pirâmide, o obelisco, o templo do sol e o escaravelho estavam entre os símbolos artísticos e arquitetônicos ligados a Atum. Os besouros põem seus ovos em bolsas de esterco e os rolam de um lugar para o outro enquanto os ovos gestam. Inclusive, né, eu fiz alguns vídeos, eu acho que eu cheguei também a tratar em uma live, né, que, repetindo aqui rapidamente, que para muita gente, né, o paizão aí da reforma na Bíblia, né, para o pessoal que é da igreja e acredita na dinastia judaíta, né, davídica, que Ezequias foi um grande reformador.
né? Limpou a terra, e culto a Javé e o javismo. E aí você começa a olhar a representação iconográfica judaíta vinculada a Ezequias, e o cara adorava um escaravelho. Tá no anel, tá em jarro, tá em várias representações vinculadas a ele, o seu selo real, o besouro lá rolando a bolinha de esterco, o besourinho com o disco solar acima da cabeça, está vinculado diretamente a Ezequias, ao seu selo, à iconografia do seu reino. Então, calma aí, meu amigo, você é do culto a Javé, ou até eu falei brincando, né? Ou você é fanboy do Egito. Na verdade, você estava doido para ter um deus egípcio aí para cima. Ou, de acordo com algumas teses propostas por Ahmed Usman, historiador egípcio formado na Universidade do Cairo, Ahmed Usman, ele tem um livro muito interessante que é literalmente Davi e Salomão. Olha, leiam esse livro. Esse livro tem na nossa biblioteca do canal, você também encontra na internet também. Esse livro é uma coisa sensacional, porque ele trabalha a hipótese, então veja bem, é uma hipótese, mas muito bem fundamentada em seu livro. Ele trabalha a hipótese que, na verdade, essa dinastia judaíta é oriunda do Egito. É uma galerinha que pode ter saído do Egito ali e fundado ali uma dinastia judaíta que, na verdade, eram ligados à corte faraônica, à corte dos faraós, às realezas ou às famílias reais egípcias, e que foram ali no território sírio-palestino e fundaram um reino. Então, é interessante, né? Claro, a gente sabe, historiograficamente falando, o povo judaíta são descendentes de árabes, não tem como discutir, das tribos nômades do deserto, das estepes, que vinham ali de mais abaixo ao sul. Então, é uma galera de descendência árabe, tribos árabes, beleza? Então, isso aí, Mário Liverani e tantos outros aí que mostram isso, conseguem demonstrar isso historiograficamente, através das questões dos sufixos teofóricos, dos nomes, e por aí vai. Tem uma série de condições, as terras que tem documentos que falavam que eles andavam. Então, isso é interessante. O Ahmed Usman, ele não está falando do povo judaíta, ele não está falando da chamada tribo de Judá, ele está falando da realeza, dessa dinastia que vai surgir ali, e ele vai pegando evidências que falar, por exemplo, Salomão, a gente não tem evidência histórica e arqueológica de Salomão, nem do seu templo, nada. A gente não tem evidência disso, tá bom? A gente não tem das suas construções, das suas obras, cavou-se, não encontrou nada de Salomão. Não temos uma citação extrabíblica dele, sendo ele o rei que assim a Bíblia diz que foi. Mas é interessante que nós temos detalhes que querem vincular a dinastia ali, sim, ao Egito, dizendo que ele se casa com a filha de Faraó. Então isso é muito interessante. Ter essa... Não, ele se casou com a filha do Faraó. Mas por que o redator se preocupou em colocar esse detalhe? Né? Para dar um quê de legitimidade. Obviamente, o Egito era a potência, era o império em vigor ali, era o que exercia muita influência sobre o território sírio-palestino. Então, era uma coisa interessante, ainda que em uma redação posterior do século VII, trazer esse vínculo, né, vamos dizer assim, cultural, ideológico, social, de falar de uma realeza que, olha, descendemos dos reis do Egito, temos ligações com a realeza egípcia. Então, esse marketing político, ele é muito interessante, e Ahmed Usman vai trabalhar essa questão que, na verdade, entre a elite, tinha uma galerinha, sim, que tinha uma certa descendência egípcia. Tá? Então ele vai lá, fundamenta, era isso, a gente não sabe, mas que está muito bem fundamentado no livro dele sobre Davi e Salomão, está. Ele pega desde aspectos da literatura e até... ele vai, assim, é uma boa obra, leiam, vocês vão gostar, tá bom? Vou dar continuidade aqui. Os egípcios descreveram Atum como um besouro girando ao sol do anoitecer ao amanhecer. Todos os seres vivos emergiam do sol. Assim como os besouros recém-nascidos
emergiram da bola de esterco. Paralelos ao hino a Atum aparecem nas histórias da criação dos céus e da terra. Gênesis 1, do 2 ao versículo 4. O que é interessante é que diversos povos antigos, né, porque às vezes a galera que está ali comigo nos estudos, né, de ciência da religião, eu já iniciei minha pós-graduação em ciência da religião e também em história das religiões. Eu estou fazendo 2 pós-graduações. E o que é interessante é que a galera às vezes fala, mas por que o sol? Por que o sol? E às vezes não tem muito contato com a literatura especializada, não porque não querem ler, obviamente, porque às vezes não conhecem. Mas era muito óbvio, até mesmo no mundo antigo, que a vida humana e a vida vegetal estava ligada ao sol. Por mais que não houvesse conhecimento científico de fotossíntese, por mais que não houvesse conhecimento científico de produção do hormônio D ou da vitamina D, popularmente falado assim, por nossa parte, né, sendo humanos, e fotossíntese, que é o processo que os vegetais realizam. Mas era óbvio, era claro que a ausência do recebimento da luz solar por parte de humanos e plantas, havia um certo problema que acontecia, e acontece com todos nós até hoje, né? Do adoecimento, do falta de crescimento daquela erva, daquela planta, por ausência de incidência da radiação solar. Obviamente que eles não usavam o nome radiação solar, obviamente que eles não sabiam que eram fótons, obviamente que eles não sabiam as coisas científicas que sabemos hoje, mas por observação, por analogia, eles sabiam, cara, o sol dá vida, o sol promove vida, o sol tem que ter sol na vegetação, nós precisamos pegar sol. Então, os povos antigos, quando você mergulha nas fontes primárias, nos desenhos de vários povos que mostram eles adorando ao sol, pegando o sol, né? Não deixava de ser um tipo de adoração ou veneração, mas era por causa dessa percepção. Não era uma mera idolatria por parte de diversos povos, não era uma mera idolatria. Claro, tem culturas que era uma mera idolatria, que era apenas repetição. Eles aprenderam que tinha que adorar o sol, que tinha que pegar sol, e fazia isso, né? E colhiam os benefícios disso, mesmo sem ter nenhum conhecimento do porquê. Mas existiam, principalmente até no Egito Antigo, havia sim esse conhecimento de que o sol que diretamente, não de maneira religiosa, promovia a vida vegetal e animal. Então eles tinham essa percepção, principalmente os sacerdotes, tinham essa percepção, né? E era até uma forma de estímulo, né? De suportar a incidência da luz solar, porque problemas de pele, né, sempre existiram. Obviamente, na sociedade moderna, eu não vou entrar na polêmica do porquê que aumentou, né, o índice de casos, mas antigamente a galera pegava a banha e passava na pele. Era assim que os antigos faziam, não estou falando desde os antigos aqui do Brasil, desde o mundo antigo. Né, como é que eles se protegiam do sol, os brancos não eram tão brancos, eram queimadinhos, é só pegar tudo. Era o quê? Banha, passava banha mesmo, banha animal, gordura saturada. Eles comiam gordura saturada, obviamente, também, o que também cientificamente deixa a pele mais oleosa, depende se você é negro ou branco, mas eles também passavam banha, usavam como um protetor, um filtro solar, entre aspas, natural. Em alguns povos antigos se utilizavam de banha, outros se utilizavam alguns tipos de óleos vegetais, que por associação, tentativa e erro, eles foram descobrindo que tinha uma certa eficácia para proteger a pele de um sol escaldante. Então essas informações são muito interessantes. Esse culto solar, ele também se desenvolve sobre essa questão do conhecimento. Precisamos da incidência da luz solar. Também se desenvolve nestas bases, nestas questões. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at
home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when